esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. E eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? E Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez nós já tenhamos também nos perguntado sobre quando será a consumação do tempo, quando será o dia final da história, o dia do juízo. Como os nossos irmãos judeus se perguntavam por isso, sobretudo na época de Jesus, ainda hoje se perguntam. Quando virá então o dia definitivo, o dia do juízo e o fim da história? Para vocês perceberem como essa preocupação é tão nossa, quantas vezes nós já proclamamos o fim do mundo? Lembram-se dos anos 2000, quando dizia-se por todos os cantos que o mundo iria acabar? Não faltou quem tomasse suas providências para não ser pego de surpresa. Também em 2012, por causa de um cálculo a partir de um calendário maia, nós também fomos fustigados pela notícia de que o mundo iria acabar. Não faltam profetas do Apocalipse, profetas que nos assustam, vendo nos sinais, nas tragédias, mas também nos sinais atrozes da injustiça, da violência, das guerras, dos conflitos entre nações, sinais do fim. A gente escuta isso sem muita solenidade. Vejam como estão aí os sinais de que está prestes o retorno de Jesus, ou está prestes o fim do mundo. Parece que também nós temos, portanto, uma preocupação com a consumação de tudo. Talvez haja em nós um apelo por um sentido final, algo que seja como uma moral da história, um desfecho que nos faça entender alguma coisa, já que também nós somos atropelados cotidianamente pelos acontecimentos e pelas circunstâncias da vida. Onde muitos estão esperando o fim da história, Jesus já o proclama.
onde as pessoas estão preocupadas com um dia que virá, Jesus diz: este dia chegou. Onde para nós isto está marcado pelos sinais catastróficos, pelos sinais dos tempos, Jesus diz: já se realiza nele o fim do tempo. Porque chegou o tempo da graça, nele. Isso significa que Jesus proclama o reinado definitivo de Deus sobre a nossa história, não como um dia que deve ser adiado, mas como um dia que deve ser vivido já. As coisas de Deus não podem ser deixadas para o amanhã, não podem fazer cálculo de uma data. A gente não pode lidar com as coisas de Deus como quem faz o cálculo de uma data, mas como quem incorpora, encarna, assimila a realidade de Deus em todos os momentos da vida. Ao invés de esperar o momento da chegada de Deus, é preciso viver como quem está com Ele sempre. Essa é a lógica desse evangelho que parece tão assustador. Jesus Cristo primeiro começa denunciando a insensibilidade. Veio o dilúvio e muitos não acordaram para ele. Veio o castigo de Sodoma e Gomorra e muitos não acordaram para ele. Nos tempos de Noé e nos tempos de Ló, que faltou senão sensibilidade à presença de Deus? As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, mas parece que essas três ações denunciam, são a denúncia de Jesus, de que a vida é vivida assim, como se fosse qualquer coisa, vivida banalmente, vivida de forma desatenta, como quem empurra os instantes, como quem empurra a vida com a barriga, como quem não produz na vida um sentido maior para existir, como quem come, bebe, casa e espera a morte, como quem nasce, cresce, envelhece e morre. Viver desatento. Eis o grave problema. É isso o que a insensibilidade leva a gente a fazer, viver em desatenção à vida. Hoje a gente escuta por aí: cuidado para que a morte não os encontre já mortos, não os encontre sem vida. E esse é um grave risco para os insensíveis e desatentos. E vejam, tudo o que se opera na nossa sociedade é uma tentativa de adormecer as nossas sensibilidades. Adormecer a nossa capacidade de ver. É por isso que nós somos expostos cotidianamente a tanta violência. É por isso que nós somos expostos à ferocidade da pressa. É por isso que nós somos enrolados nas tramas de uma exposição constante ao mal, como se ele fosse banal. E tudo isso vai fazendo a gente não criar coro, como dizem os antigos. Não é que a gente cria coro, a gente cria insensibilidade. É quase uma tática de sobrevivência. Nada a condenar aqui, mas é um grave risco que é preciso tomar cuidado para não nos tomar, não nos possuir. Nós somos apossados, possuídos pelas insensibilidades e pela desatenção à vida. E assim não vemos a presença constante de Deus que já vem ao nosso encontro. Essa é a grande virada de Jesus. Não é dizer que Deus virá no fim da história, simplesmente, nisso nós cremos também. Afinal, nós dizemos em todo credo, quando rezamos, que Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Mas a nossa fé nunca nos aconselhou, nunca nos incentivou a ficar esperando esse dia.
não de braços cruzados, não sentados nas nossas esperas. Porque Deus não é aquele apenas que vem no futuro, é aquele que vem todo dia ao nosso encontro. Quando é o nosso fim? Talvez nós não vejamos o fim do mundo, mas nós vamos viver o nosso fim pessoal, a nossa travessia pessoal pela morte. Quando ela virá? Ninguém sabe. Quando nos atingirá nosso último dia, ou nosso penúltimo, talvez seja melhor dizer assim na fé cristã, nosso penúltimo dia, porque nosso último dia é o dia definitivo em Deus. Quando virá? Nós não sabemos. Vamos viver como? Vamos guardar esta vida como? Vamos nos atentar a este tempo breve, a este dom e a esta graça como? Desatentos? Insensíveis? A lógica aqui não é inspirar medo, não é inspirar o terror do fim, mas é ajudar a gente a ver, ouvir, se tornar sensível de novo à vida e a viver com atenção. Também não se trata apenas de pensar no nosso último dia, trata-se de pensar nas brechas do nosso tempo, nas nossas horas, nos nossos instantes. Como a gente gasta o tempo? Como a gente gasta a vida? A gente investe a vida em quê? Tudo isso marca o modo de a gente viver. Pois Deus também vem ao nosso encontro nas brechas das nossas horas, em meio aos nossos instantes. Deus passa por nós sempre, mas os insensíveis e desatentos não o notam. Para não inspirar medo, diz Jesus que nossa preocupação não seja em guardar a nossa própria vida. Tem gente muito preocupada em guardar a própria vida, ou se preparando para o último dia, ou se protegendo do dia final, ou vivendo só para si. Não, Jesus Cristo mesmo nos diz, é preciso ter a coragem de dar a própria vida, de viver gastando a vida no amor e na doação. E então o Evangelho termina dizendo que alguns serão levados e outros serão deixados. Muitos irmãos nossos entenderam isso como se fosse uma espécie de profecia do arrebatamento. Quem nunca ouviu falar disso? Uns seriam arrebatados, os outros seriam deixados. Os salvos, arrebatados. Os condenados, deixados à própria sorte. Pois o Evangelho não está falando nada disso. O Evangelho está dizendo que é preciso que a gente se deixe levar pela lógica de Jesus, da doação e do amor já, agora. Uns são levados, outros são deixados, porque não escolhem viver por essa lógica. Não são deixados e levados em relação a um plano superior, a um céu. Não, é em relação ao sentido da vida, à lógica da vida. Uns são deixados, porque se deixam, se abandonam à pressa, à desatenção, à insensibilidade. Outros são levados, porque se levam ao encontro de Jesus, encontram-se com Ele, e encontram, portanto, nisso, algo que leva o coração para mais perto de Deus. É esse o sentido do Evangelho. Nenhuma profecia de arrebatamento, mas uma profecia de que é preciso deixar o coração ser arrebatado pelo amor de Deus. Finalmente, olhemos se nós já não nos tornamos esses insensíveis. Se a nossa fé já não é uma chama miudinha, bruxuleante, quase se apagando. Se a nossa esperança já não se tornou assim um manco tortinho, andando pelo caminho, capengando, quase caindo. Se o nosso amor não parece como uma cana que já se rachou, prestes a quebrar. E
por causa disso nossa vida vai sendo uma vida deixada, esquecida, enquanto ela poderia ser levada ao seu mais alto grau, justamente porque a gente compreendeu que não é guardando-a que a gente a tem, mas é doando-a que a gente a encontra. Amém.